Você, colega médico, entende a cabeça do seu paciente fumante? Eu não vou entrar nem vou começar a entrar na situação em que se você não pergunta se o seu paciente é fumante. Vamos levar em consideração que 100% dos seus pacientes você pergunta se ele é fumante, vê a carga tabágica, tenta abordagem, mas isso é algo que a gente pode deixar para um outro vídeo. O que eu queria comentar com vocês agora, o médico entende errado o fumante. Muitos médicos têm uma visão de que o fumante ele é um fraco. E eu separei hoje, a gente vai poder começar a fazer alguns artigos de revista. Eu separei um artigo aqui que é muito interessante, de 2017, em que ele fala por que os médicos não têm envolvimento com o tratamento para parar de fumar em seus pacientes com DPOC. Esse é um estudo multinacional em que foi feito em algumas universidades: Holanda, Noruega, Polônia, Rússia, Reino Unido e Alemanha, que os médicos tinham essa dificuldade em se envolver e em conseguir abordar o tratamento desses fumantes. E ele comenta, claro, aqui no artigo, que a cessação do tabagismo é a única intervenção eficaz para retardar o declínio acelerado da função pulmonar em fumantes com o DPOC. Ou seja, tentando dizer que o médico tem por obrigação, e nós sabemos disso. Mas eu queria um pouquinho antes. Será que você entende a cabeça do fumante? Entende o que se passa na cabeça de um fumante? Será que o médico culpa o fumante? Será que ele deixa toda essa responsabilidade para ele? Ele fuma porque ele quer. Então ele mesmo tem que ter o arbítrio de parar de fumar. Então ele mesmo tem que tomar essa atitude e parar de fumar. Será que o médico entende que é ele quem tem que tomar essa atitude ativa em relação ao fumante? Outro dia, conversando com um ex-fumante, ele estava comentando que ele não pensava em perguntar para o médico como parar de fumar. Ele já é um ex-fumante, já parou de fumar há 10 anos, mas ele lembra que quando ele estava fumando, ele não tinha essa atitude de assim, vou lá procurar o meu médico para parar de fumar. Ele quem vai me ajudar a parar de fumar. Se o próprio paciente está tendo essa dificuldade para chegar no médico, nem ele sabe, ele acha que ele tem que chegar, amassar esmagar o maço e jogar fora e parar por conta própria, está tendo uma dificuldade de comunicação. O próprio fumante entende que não é com o médico que ele tem que procurar para parar de fumar. E será que o ponto que eu quero hoje discutir será que o médico tem essa noção de o que se passa na cabeça do fumante? Será que ele entende que às vezes o fumante pode não buscar a solução do tabagismo com ele? Novamente, eu não vou entrar no mérito agora se o médico já aborda isso, porque isso a gente vai deixar para um outro. Se vocês quiserem, a gente pode combinar num outro bate-papo esse bate-bola de tabagismo, bate-bola com o médico sobre tabagismo, né? Então, que a gente comece a conversar um pouquinho sobre o tema. Então, eu não vou entrar no mérito de que o médico tem que ativamente fazer com que o paciente pare de fumar. E às vezes, a gente tem dados americanos que 30% dos médicos americanos não abordam se o paciente fuma ou não. Então, a gente ainda tem 30% dos pacientes que não são abordados numa consulta médica. Se a gente for jogar isso aqui um pouquinho para a realidade brasileira, em que os médicos hoje atendem, se você for passar em consulta num médico de convênio, você vai ter ali um tempo de, 12, 15 minutos para ser atendido, 20 minutos no máximo. Será que ele vai ter esse tempo para abordar? Você, médico, atende em quanto tempo seu paciente? Você consegue colocar um período mínimo para abordar esse paciente fumante? Entendendo que, por exemplo, se ele já tem um diagnóstico de DPOC, voltando aqui no artigo, né, mostrando que é a única intervenção eficaz para retardar o declínio acelerado num paciente que já é DPOcítico. Então você tem um paciente com doença pulmonar, com um enfisema, com uma bronquite, e que vai tendo uma progressão. Se eu não tirar ele do tabagismo, eu não vou ter
esse melhor benefício. Mas se você clínico, você cardiologista, você endocrinologista, cirurgião vascular, existe uma abordagem direta para esse paciente ou qualquer outra especialidade? A ginecologista, o ginecologista, qualquer outra especialidade, existe essa abordagem? Você tem essa proatividade em relação ao fumante, de fazer com que ele entenda que ele precisa parar de fumar? É lógico que aqui eu tô trazendo um artigo em que ele fala de doença pulmonar obstrutiva crônica, mas a gente está falando como prevenção primária, mesmo no paciente, e lembrar que é a melhor atitude. Depois a gente pode trazer outras evidências aqui, entendendo que não é tratar hipertensão, não é tratar dislipidemia. Tirar um paciente do cigarro é o que gera maior impacto, ele é muito mais, ele vai reduzir muito mais a mortalidade. Grandes estudos, um estudo que foi feito no Reino Unido mostrou isso claramente, que quando eu tiro um paciente do cigarro, ele é 6 vezes mais eficaz em prevenir uma mortalidade do que tratar a dislipidemia, baixar colesterol, e é 3 vezes mais eficaz do que tratar um hipertenso. Então, quando eu tiro um paciente na prevenção primária, então aquele paciente que está passando numa rotina, fazer um check-up e que é um fumante, se eu faço ele entender que nesse momento ele vai ter esse tipo de benefício ao longo do tempo, vai ser fundamental para um paciente com prevenção primária. Estudos robustos já demonstraram muito bem. Mas eu quero voltar um pouquinho no tema de hoje, que é: será que você, médico, entende a cabeça de um fumante? Se você já acompanha alguns outros vídeos, eu costumo falar aqui que o fumante ele não fuma porque quer. O fumante, o tabagismo é uma doença pediátrica. 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade. A partir do momento que eu entendo que é uma doença pediátrica e que o fumante ele começou a fumar antes dos 19 anos, quando o cérebro não estava nem formado, ele não tinha a menor noção de onde ele estava se enfiando. Eu coloco um outro ingrediente nessa história. Hoje a gente tem, é claro, se a gente for colocar o cigarro de 30, 40 anos atrás, ele não é o mesmo cigarro de hoje. Então o cigarro ele tem outros compostos, eles foram adicionando outras substâncias que melhoravam o delivery da nicotina para o cérebro. Então, se eu entendo que o cigarro não é o mesmo e o paciente começou a fumar lá atrás e que a gente vai mexendo com os neurotransmissores em sistema nervoso central, se eu vejo isso, eu não posso fazer com que... eu tenho que fazer você entender que o fumante ele não fuma porque ele quer. Ele começou a aprender a fumar lá atrás, quando ele não sabia o que era. Ele aprendeu a fumar quando era uma sensação de liberdade. Quem não tem essa sensação de liberdade? O adolescente com 17, 18 anos começa a dirigir, ele gosta de dirigir em velocidade, ele acha que ele não vai morrer daquilo. Ele começa a fumar achando que não vai morrer. Não, quando eu tiver 30, aí eu abro um parênteses, que quando eu fazia um plantão num hospital escola, uma vez de plantão, ficava uma interna e um residente de clínica médica, e a gente passava um visitão lá em torno de 11h30 da noite, meia-noite. E quando a gente separou lá para passar um visitão, eu estava com a residente e a interna estava fumando lá fora. Eu falei assim, a interna está fumando lá fora, a residente falou para mim. Me pegou de plantão e aí eu fui conversar com a residente. Quintoanista de medicina, devia ter seus 23, 24 anos de idade. Ela já era uma fumante que já consumia seus 15 cigarros diários, por isso que ela saiu para fumar, porque já não estava aguentando, estava ali no plantão, evoluído os pacientes, tudo direitinho. A gente tinha eram 10 pacientes para ser evoluídos, das macas, dos leitos. Então ela tinha acabado de evoluir, tinha ido fumar um cigarrinho, porque, né, na dependência que ela tinha. Então ela fumava seus 15 cigarros e eu fui conversar com ela. Quanto tempo tinha começado a fumar, tirado um inquérito tabágico. Mas o que eu quero colocar para vocês é que na cabeça dela, com 23, 24 anos de idade, ela falou que quando ela tivesse uns 30 ela parava, porque ela sabia que fazia mal, ela tinha esse conceito de que fazia mal, era uma quase médica, né? Quarto, quinto ano, na verdade era quintonista de medicina, ou seja, quase no último ano,
E ela falou que quando ela tivesse uns 30 ela parava, que ela sabia que fazia mal, e quando tivesse 30 ela parava. Ou seja, como se fosse pirlim-pim-pim, parei. E a gente vê nos grupos, e vocês atendem os pacientes, e não é simples assim, não é fácil. Então a gente precisa começar a entender que o paciente fumante, ele não fuma porque quer, ele aprendeu lá atrás, e ele ao longo desses anos vai tendo uma dificuldade incrível de parar, e não respeita muito classe social. Tá certo que hoje o tabagismo ele agride muito mais as classes sociais com menos escolaridade. Isso, os dados do Vigitel, que depois eu posto para vocês, que é um inquérito telefônico que investiga as doenças crônicas não transmissíveis. Acabou de sair os dados do Vigitel 2018, a gente não tem todos os dados ainda. Se vocês tiverem interesse, procura lá na internet, ou depois a gente vai poder discutir. Eu vou trazer esses dados do Vigitel 2018 para vocês, que acabou de sair fresquinho. Houve uma redução da prevalência de tabagismo de 10,1 para 9,3, então a gente está indo muito bem em relação a isso. Porém, aqui o engrossar do caldo é o entender a cabeça do fumante. Se eu entender que ele começou a fumar com 13, 14, 15 anos de idade, e hoje ele tem 35, 40 anos, 45, 60 anos de idade, já tentou parar algumas vezes ou nunca tentou parar de fumar, e hoje está tentando parar de fumar porque o vizinho teve um infarto e aí ele veio para passar em consulta, ou ele perdeu algum familiar querido por conta do cigarro e ele veio passar em consulta por conta disso, ou às vezes não, às vezes ele veio porque quer parar de fumar. Mas o tema que eu quero conversar hoje é a respeito do se você, médico, entende a cabeça do fumante. Porque muitos médicos eles têm uma atitude de confrontar. É a segunda, terceira conduta. Às vezes no cardiologista ele vai lá, o paciente teve um infarto e ele vai de frente, fala assim: pô, já está no terceiro infarto, o senhor está vindo aqui, quer dizer, o senhor precisa parar de fumar, o senhor não entende que isso faz muito mal para a sua saúde e que isso, o senhor vai ter um novo infarto? Então, toda essa situação de confrontamento é completamente errada, tá certo? Então, a gente tem que ter uma postura, entender a cabeça do fumante, parte justamente no sentido de que você precisa entender o que é a dependência, e que ele tem uma autoeficácia, ele se sente muito acuado em relação à doença dele, ele se sente fraco, e às vezes o próprio médico acha que o paciente é um fraco. Então você imagina, se o médico está achando, esse cara é um fraco, teve 2 infartos, não consegue parar de fumar, e o paciente também está nessa situação de fraqueza, já tentou parar de fumar uma vez, tentou 2 vezes, e aí fica aquela situação entre médico e paciente, em que, se o médico não entender o que ele precisa passar para o paciente, é essa situação de tranquilidade, é de estar lado a lado, que assim, eu não sei o que você está sentindo, eu sei como que é isso, e é interessante que nesse último grupo, que a gente está começando de tratamento de tabagismo, um dos senhores lá, o senhor W, não vou falar o nome dele, o senhor W, ele, quando a gente estava apresentando todo o grupo, ele perguntou: alguém é fumante aqui? Aí todo mundo falou que não tinha, e realmente não tinha nenhum ex-fumante, num tom de que, se não tem nenhum fumante, como é que vocês vão saber como tratar o fumante? E a explicação que eu gosto de posicionar aqui, justamente para posicionar o médico nesse posicionamento, é a seguinte: então, para eu saber quais são os sinais clínicos de uma apendicite, eu tenho que ter um apendicite? Eu tenho que supurar um apêndice para saber todos os sintomas? Então, é claro que quanto mais você tem horas de voo, mais a gente entende a cabeça do fumante. Então, em 16 anos que a gente trata fumantes, a gente aprendeu o que é a cabeça do fumante, qual é a dor do fumante. E o que eu quero passar para vocês é que, se você não começar a entender o fumante, entender o que ele passou lá, o que ele teve de como foi que ele começou no cigarro e o que ele sente a respeito da doença,
que muitas das vezes o próprio paciente não se sente um doente. Ele acha que ele fuma, que tabagismo não é uma doença. E você tem que começar a desmistificar isso para ele desde a primeira consulta. Entender o que é essa doença tabagismo e que tem tratamento. Então, o médico entender o fumante errado é um princípio que você já tem que começar a quebrar na sua cabeça. Então, o médico ele não pode entender da forma errada o fumante. A gente tem que entender de uma forma de empatia. Tudo bem, muitos médicos, aí a gente volta um pouquinho aqui no que o paper está falando, nesse paper que avalia o tratamento, por que os médicos não têm um envolvimento. E aí ele coloca algumas frases, por que os pacientes, aí um dos médicos aqui do País de Gales, um pneumologista, eles são um grupo de pacientes muito difícil, especialmente aqueles que estão prestes a precisar de oxigênio a longo prazo, e você está tentando convencê-los de que você não vai dar a eles se eles não o fizerem. Pare de fumar. É muito frustrante se eles ainda persistem fumando. Então, uma das palavras que os médicos falam é frustração e exaustão dessa insistência de ficarem frustrados em relação ao tratamento do fumante e exauridos, porque conversam e não tem uma abordagem empática. Acho que o grande problema que o médico tem em relação ao fumante é a empatia. Muitos médicos acham que o fumante fuma porque quer e não querem ter esse embate. Então acham desgastante trabalhar isso no consultório. E o que a gente tem que entender da cabeça do fumante é que ele está com medo. Às vezes ele já tentou parar de fumar, já sentiu a dor, já viu o que é o sofrimento, ou às vezes ele nunca tentou, mas ele já sofre por antecipação. A gente teve um outro caso no grupo que foi muito interessante. A gente tem algumas estratégias e quando você dá uma dessas estratégias para o paciente, em que a gente está na dinâmica e a gente pede para o paciente marcar uma data para parar de fumar, né? Muitos têm essa estratégia e assim, vamos marcar então uma data para parar de fumar. Então, quando a gente estava lá na abordagem e a gente comentou essa data para parar de fumar, uma das pacientes que estava ali começando, era não sei se era a primeira ou a segunda sessão, não lembro direito, faz um pouco de tempo, e a gente pediu para marcar uma data para parar de fumar. Quando a gente pediu isso, a paciente ela começou a se desfigurar, ficar inquieta, inquieta ali na cadeira, e dali a instantes ela começou a chorar, ficou compulsivamente, chorar, e a ponto da psicóloga entrar e abordar, falar assim, calma, a gente só está pedindo para marcar a data, né? Assim, a gente deu uma orientação, e para ela, acho que foi tipo que uma ordem, ela só de imaginar a interrupção do cigarro, ela entrou num processo de terror, em que ela já se sentiu acuada e que ela ia ter que parar de fumar e que o medo foi começando a ficar tão grande, desesperador, que ela entrou em pânico e começou a chorar ali no grupo. A gente estava em grupo, tinham mais pessoas junto e ela começou a ter esse desespero, o desespero de pensar em parar de fumar. Então, enfrentar uma situação adversa, ter essa dor, é o que o fumante não quer, que é sair da própria zona de conforto dele. Então, a partir do momento que a gente começa a entender um pouquinho essa cabeça do fumante, mas a primeira premissa que eu gostaria de deixar para vocês aqui e entender a cabeça do fumante, eu costumo falar, o fumante ele não fuma porque quer. Existe todo um contexto atrás do paciente estar fumando naquele momento.
vamos tentar trazer outros comentários que a gente pode trazer. O que faz um paciente com um diagnóstico de câncer de pulmão continuar fumando? Recentemente eu tive um caso muito próximo, em que a paciente ela teve esse diagnóstico e ela fugia do ambiente domiciliar para fumar fora de casa. E as filhas pensavam que ela não estava mais fumando, mas ela saía de casa e fumava nos arredores. Infelizmente, essa paciente ela veio a falecer recentemente e por conta do tabagismo. Era um adenocarcinoma de pulmão e foi definhando, né, entrando em caquexia, síndrome consumptiva e veio a falecer. Então, o que faz uma paciente com esse diagnóstico continuar fumando até o finalzinho? Né? Entender que a quimioterapia vai funcionar diferente, que o processo de melhora quando ela interrompe o cigarro é melhor. Então, que ponto? Imagina a cabeça do paciente em relação a esse diagnóstico e em relação à dependência e precisar da nicotina para fazer as atividades normais. Imagina o processo de terror, mesmo nessa paciente, que ela pensou em parar de fumar, pensou na data para parar de fumar, e ela entrou num processo de terror a ponto que ela nem esperou, a gente não pediu para colocar ali dia 8 de julho, não, nós não pedimos, assim, vocês vão pensar numa data, ela entrou num processo de paranoia, de terror, e começou a chorar ali na frente de todo mundo, no processo de pensar em parar de fumar. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho a cabeça do fumante, entender que ele não fuma porque quer. Ele começou a fumar lá na adolescência e esse processo de tolerância e que ele foi precisando cada vez mais de taquifilaxia, em que ele foi precisando cada vez mais da droga. Então começou pouquinho, foi precisando cada vez mais e gerou essa dependência, que é igual a dependência de cocaína, de crack, de álcool. Então as dependências químicas funcionam da mesma forma, com taquifilaxia, com tolerância e aumento de consumo, e esse processo de recompensa, né? Droga, recompensa, faz com que o paciente não consiga largar essa dependência química, física, psíquica, emocional, clube, hábito. Esse é o grande problema do tabagismo. Você tem uma bagunça, uma somatória de vários tipos de dependência misturadas, além de ser uma droga lícita, né, um clube, e que, apesar de a gente ter melhorado por conta das leis que proíbem determinados locais para se fumar, então isso fez com que o fumante começasse a fumar menos. E a informação, e é aqui onde entra a informação para você, Beth, para você, colega, em relação a entender um pouquinho esse desespero. Então, espero que eu tenha exemplificado com alguns desses casos, mostrar o desespero que se passa na cabeça do paciente e entender que a autoeficácia dele, o quanto ele acha que ele é capaz de largar o cigarro, o quanto ele acha que ele consegue fazer isso, está muito reduzido. E aí entra nós, médicos, trabalharmos um pouquinho essa autoeficácia, trabalharmos esse processo, mas se a gente não entende o fumante, nós não vamos conseguir trabalhar essa autoeficácia. Então, deixa eu ver se alguma coisa mais do paper, eu gostaria de colocar aqui, acho que tem mais um relato de um dos médicos, né? É difícil tratar e lidar com esse grupo de pacientes, certo? Você precisa motivá-los fortemente a fim de fazê-los parar de fumar. Se você os pressionar demais, você os rejeitará. Se você os pressionar demais para fazê-los parar de fumar, você os transformará em seus inimigos. Essa é a linha tênue. Então, entender que o médico também tem vários preconceitos em relação ao fumante, em que a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas. Então, esses são relatos de médicos no atendimento de pacientes DPO-cíticos nesse estudo,
em que chama muito a atenção da dificuldade de comunicação entre o médico e o paciente, tá? A gente vai poder falar um pouquinho do paciente em relação ao médico, mas aqui o que eu quero chamar a atenção é: pare para pensar em como você enxerga o seu paciente fumante. Você entende o que ele sente? Você entende a angústia desse paciente? E a gente vamos entender que a gente tem diferentes tipos de motivação. Às vezes o paciente chega no seu consultório pré-contemplado. Ah, doutor, adoro fumar, então assim, fala do colesterol, fala da hipertensão, mas cigarro, vira a página porque eu curto fumar. Muitos médicos param simplesmente e falam assim: esse aí está pré-contemplado, não vou fazer mais nada. Mas entender que isso pode ser uma defesa do próprio paciente, então ele já vai com os 2 pés no peito, porque ele não quer ouvir o que você, de posse do seu conhecimento, e a gente vai poder trazer um pouquinho mais, que não adianta chegar para o paciente e falar assim: você sabia que fumar faz mal? Ponto. Você precisa estar munido de alguns dados, de valores, de artigos científicos, dados numéricos que impactem, e isso é extremamente importante você dar. Então, entender o fumante e entender o que você tem que passar para o fumante. Então, tudo depende de uma engrenagem perfeita para que você possa colocar em determinado momento alguma frase interessante, algo que possa encaixar naquele momento o paciente no processo de parada. Ou mesmo no paciente que está pré-contemplado, aquele que não está pensando em parar de fumar, você começar a evocar desse paciente, começar a trazer dele, traz do paciente o que ele pensa em relação ao cigarro. Então, o que eu queria trazer muito em relação a esse paper um relato de um outro médico, assim, é quase como se inclinar contra moinhos de vento. Então, entendendo que o paciente que fuma e que ele é DPO-cítico e que gosta de fumar e que está completamente reticente, fica naquele erro de comunicação, e que muitas das vezes o médico vai se diminuindo em relação a isso e ele acaba tolerando. Então, fala assim: ele quer fumar mesmo, então nunca se diminuir para se encaixar no que o paciente quer. Então, às vezes, o próprio médico ele se diminui em relação a isso. E ele tem que ser extremamente grande e sempre trabalhar nesse sentido, ser grande em relação ao paciente, no sentido de explicar, evocar dele quais as dificuldades, quais os problemas, trabalhar o que ele já passou, então o histórico em relação, como é que foi o antecedente dele em relação ao cigarro. Então, como é que foi? Ele já tentou parar de fumar? Não tentou parar de fumar? Então, você trabalhar, então você está munido de tudo isso, com um artigo científico, com dados que possa fazer ele entender a sua expertise e que você entende a cabeça do fumante. Mais que isso, é importante você começar uma conversa entendendo. Você não precisa ter sido fumante para isso, né? Mas são horas de voo. Conforme você começa a conversar com o fumante, começa a entender vários tipos de fumante, em vários momentos vocês vão pegar fumantes em vários momentos. Aquele que já tentou parar de fumar 10 vezes, aquele que ficou 10 anos sem fumar e voltou a fumar, aquele que nunca pensou em parar de fumar, aquele que não quer parar de fumar. Só que sempre você tem que estar grande em relação ao paciente que fuma. Porque se você entende que ele está acuado e às vezes ele briga, ele rejeita essa possibilidade de parar de fumar, é porque alguma coisa está acontecendo, porque ele está relutando. Mas se você começa a evocar dele e faz com que ele comece assim ficar grande em relação à doença, a empoderar, a motivar, a empoderar esse paciente em relação à doença, e que vocês vão começar a conversar a respeito dela, esse é o legal da história. Então o empoderamento começa em você grande, nunca se diminuir, não deixar o paciente te dar essa agressão em relação, não fala não disso porque eu gosto de fumar. Então você tem que se empoderar em relação ao paciente, empoderar, mas sempre com empatia, tá? Para entender o que o paciente evoca dele, deixa ele falar em relação ao que ele está sentindo do cigarro, mas sempre com empatia,
Mas o que eu queria falar, já me delonguei um pouquinho, né? Em torno de 30 minutos, não vou deixar passar mais que isso, para não ficar tão cansativo. Entenda, você, colega médico, entenda a cabeça do fumante. Se você começar a entender o que ele pensa, vai ficar muito bom e a gente começa a construir uma relação muito melhor e você vai começar a ter muito mais sucesso no tratamento do fumante. Tá bom? Então, até um outro momento. Vamos continuar fazendo esse artigo de revista, um bate-papo de médico para médico em relação ao seu paciente fumante, ok? Beijo no coração, abraço nas artérias, até um próximo, tchau, tchau.